Olá, turma! Aqui é a estagiária Josi. Tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos rever sobre a Ásia e entender um pouco mais sobre o conflito no Afeganistão. Vamos comigo? O Afeganistão é um país da Ásia Central e Ásia Meridional. Faz fronteira com muitos países, tais como o Paquistão, o Irã, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Taliquistão e com a China. É muito país, gente, com nome esquisito, mas esse aí é o Afeganistão. A capital do Afeganistão chama-se Cabul e tem cerca de 3,5 milhões de habitantes. É muita gente. O Afeganistão foi governado por 7 anos pelo presidente Ashraf Ghani. Nascido no ano de 1949, é um político, antropólogo, economista, professor e comentarista no Afeganistão. Subiu ao poder em 29 de setembro de 2014 e renunciou ao cargo de presidente em 15 de agosto de 2021. Meus queridos, estamos vivendo a história. Agora vamos entender o que realmente está acontecendo no Afeganistão. Após a retirada de tropas militares dos Estados Unidos e fuga do presidente afegão Ashraf Ghani, o grupo fundamentalista Talibã assumiu o controle da capital Cabul e tomou o governo do Afeganistão. A palavra Talibã significa estudantes. Em pasto, um dos idiomas oficiais do Afeganistão, língua de etnia majoritária Pashtun. O grupo surgiu de milícias estudantis apoiadas pelo Paquistão, que faz fronteiras com o Afeganistão, e pelos Estados Unidos, em um contexto de Guerra Fria para expulsar a União Soviética que ocupava o país desde o fim dos anos de 1970. Agora nós temos a oportunidade de conhecer a bandeira talibã. A bandeira talibã simboliza fé. Ela é branca e tem uma frase em árabe que diz Laila Allah Muhammad Rasulullah. Em português, isso significa não há outra divindade além de Deus e Muhammad, seu mensageiro. Além disso, a bandeira conta com a charrada ou charrade, conhecida em português também como chacado. É o primeiro dos 5 pilares do islamismo. É uma declaração que refere-se a Alá e a Mohamed. Com o ataque do 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, a responsabilidade pelo ataque foi assumida pela Al-Qaeda. Mas o Talibã defendeu Osama Bin Laden, escondendo o mesmo em seu território. Em outubro de 2001, iniciou o ataque americano junto às forças aliadas ao Afeganistão e a perda do governo talibã. Vale ressaltar que não é possível mudar um regime político de fora para dentro. A sociedade precisa mudar junto, para que as pessoas se sintam representadas, o que não aconteceu no Afeganistão. A intenção dos Estados Unidos era evitar que o país se tornasse base para grupos terroristas, e por isso iniciou então a guerra do Afeganistão. Agora que já conhecemos o significado do Talibã e também conhecemos sobre a bandeira Talibã, vamos compreender como o Talibã retomou o Afeganistão. Após o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas em 2001, o governo dos Estados Unidos da América, com um conjunto de outros países, invadiram o Afeganistão, dando início à chamada Guerra ao Terror. A ofensiva foi intensa e, em cerca de 2 meses, o governo do Talibã havia sido deposto. Ao longo das 2 décadas seguintes, os Estados Unidos manteve tropas na região, além de realizar incursões em outros países próximos, como o Iraque, Síria e o Iêmen. Mesmo gastando mais de 1,5 trilhões de dólares nestes conflitos, o governo dos Estados Unidos nunca conseguiu remover totalmente a influência do Talibã no país. Com o contingente renovado, o Talibã apresentou as negociações de retirada das tropas internacionais para retomar de forma significativa diversas províncias do Afeganistão. Em fevereiro de 2020, já com grande controle territorial no país, o Talibã e o governo dos Estados Unidos assinaram um acordo de paz, que previu o fim da ocupação estrangeira no país. Apesar da transição entre os governos de Donald Trump e Joe Biden ter gerado atrasos no planejamento inicial, em maio de 2021, as últimas tropas estadunidenses começaram a retirada. No começo de agosto,
havia apenas cerca de 650 soldados dos Estados Unidos no Afeganistão. Conforme o Talibã capturava mais regiões do país, o exército afegão permaneceu com apenas 2 pelotões, ambos na capital Cabul. A ação do Talibã se intensificou e ficou mais agressiva, chegando a Cabul no dia 15 de agosto de 2021. As tropas talibã imediatamente foram retomando o território e causando pânico em toda a população. Muitos se refugiaram em regiões que ainda havia ocupação pelas tropas americanas para se proteger do regime talibã e em uma tentativa desesperada de fugir do país. Infelizmente, o aeroporto de Cabul, maior aglomerado de pessoas tentando fugir do país, sofreu um atentado terrorista de 2 homens-bomba no último dia 26 de agosto de 2021. O número de mortos passou de 100 pessoas, incluindo soldados americanos. O regime talibã é considerado um dos mais radicais e primitivos da história, principalmente em relação às mulheres. Em sua aplicação radical no Sharia, o código de leis do islamismo, a mulher é excessivamente marginalizada. Com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, existe grande preocupação com os direitos que as mulheres conquistaram, que sejam novamente negados a elas nesse regime. No último governo do Talibã, entre 1996 e 2001, mulheres não podiam trabalhar, estudar ou sair de casa desacompanhadas e podiam ser mortas ou mutiladas se fizessem alguma dessas coisas. O Talibã é um grupo extremista. Ele prega a submissão das mulheres. Nesse regime, as mulheres são obrigadas a usar a burca para sair de casa, não possuem identidade, são conhecidas como a mãe, filha, irmã ou mulher do irmão mais velho da família. Não têm nome nem direito à escolha. E para lutar contra a falta de identidade, um grupo de meninas lançaram até uma campanha na internet, onde essa campanha diz hashtag onde está o meu nome, a fim de reivindicar suas identidades. Um exemplo da luta pelo direito da mulher no Afeganistão é a Malala. Ela foi baleada na cabeça aos 11 anos de idade, quando voltava da escola por um soldado talibã. Malala sobreviveu e teve que deixar o seu país para poder estudar e viver em liberdade. Desde agosto, com a retomada do poder, as regras do regime talibã voltaram a vigorar, e vitrines com rostos femininos foram pinchadas, como demonstração de retomada do poder. O mundo sente a dor das mulheres afegãs e acolhe as meninas que se refugiaram para alcançar o direito a ir à escola. Deixaram para ter suas famílias, seus irmãos, seus pais, mães, para viverem em liberdade. Beleza, turma? Chegamos ao final da nossa aula e esperamos que tenham compreendido agora o conflito no Afeganistão. Segue para vocês aí a indicação de livros e filmes para compreender melhor a situação da mulher afegã no regime talibã. Contem com a gente para retirar dúvidas e até a próxima aula. Forte abraço!